Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhes deve fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, da tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Estudo 10 da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Circuncisão de Jesus. Chegada a hora desejada, eu fui circuncidado. Senti grande dor em minha humanidade. Então chegou a hora, da circuncisão de Jesus, E ele sentiu grande dor, na humanidade dele. Chorei muito naquele instante e ofereci ao meu Pai o sangue derramado. E aí ele pega e oferece ao Pai o sangue derramado, juntamente com as lágrimas de dor e o sangue derramado Jesus ofereceu ao Pai, para convertê-las em lentivo das chagas, Para convertê-las em lentivo, das chagas, as quais, por demais, a culpa costuma fazer nas almas. Então, ele oferece ao Pai as lágrimas e o sangue em lentivo das almas, Das chagas, das chagas, As quais as almas, por demais, a culpa costuma fazer nas almas de meus irmãos. Então, ele ofereceu o sangue, as lágrimas, pelas culpas das chagas que haviam nas almas dos irmãos, Nas nossas almas. Chorei por causa da dor que senti no talho, Naquele pequeno cortezinho que é feito, Então ele chorou pela dor que ele sentiu a dor humana. Muito mais, porém, chorei ao pensar nas almas pecadoras. E aí ele chorou ao pensar nas almas pecadoras, Que morrem pelo gladio da culpa, Que ficam mortas espiritualmente, Que morrem na culpa, que não tem coragem de se aproximar de Deus por causa da culpa. Não tem coragem de se aproximar de Jesus por causa da culpa. E foram separadas de mim. E aí, essas almas se separam de Jesus, porque não tem coragem. Se sente tão culpada, tão indigna, que não se aproximam de Jesus, sua verdadeira vida. Jesus é a nossa vida, O Pai aceitou esta oferta de meu sangue e de minhas lágrimas. Então, o Pai aceitou, Imediatamente ele aceitou, a oferta do sangue e das lágrimas de Jesus. Prometeu ter sempre pronto tal lentivo para cada alma que a ele recorra, Então, cada alma que a Jesus recorre, através desse sangue, dessas lágrimas que Jesus derramou, da circuncisão de Jesus, automaticamente, Quando essa alma ela se arrepende, ela recorre, a esse sangue, a essas lágrimas e a esse sangue que foi derramado por Jesus, automaticamente ele é perdoado, porque o Pai prometeu a Jesus.
Aí ele fala: ter sempre pronto tal lentivo para cada alma que a ele recorra e arrependida de seus erros, peça remédio e conforto para suas chagas, né? Então, tem que se arrepender, né? Tem que se arrepender, né? Tem que se arrepender verdadeiramente, né? Pegar esse mérito, né, da circuncisão, do primeiro sangue de Jesus que foi derramado na circuncisão, né? As lágrimas que foram derramadas pela culpa, né? Pela culpa que Jesus derramou por causa da culpa do ser humano, né? E aí efetivamente, o pai corresponde à oferta de Jesus. Efetivamente, não se encontra nem sequer uma só que recorrendo a ele a fim de obter salvação e conforto não o obtém. Então, todos aqueles que recorrem arrependidos verdadeiramente encontram a salvação dele. Porque meu Pai está sempre pronto a dá-lo. Jesus fala que o Pai está sempre pronto a nos dar, né, esse perdão. A dá-lo a cada um que eles peça com fé e amor. E a gente tem que pedir com fé e amor. Experimentei ainda no íntimo consolação, né? Ele sentiu no íntimo dele consolação inexplicável, ele não conseguia explicar, né, a consolação que ele estava sentindo, alegria durante o ato da circuncisão. Ele sentiu a dor, né? Ele sentiu a dor, ele chorou, mas ele sentiu consolação e alegria durante o ato da circuncisão. Vendo cumprido em parte, né? Ele viu cumprido em parte meu ardente anelo de derramar o sangue pela salvação de meus irmãos. Então, o primeiro sangue de Jesus derramado foi o sangue da circuncisão, que foi derramado por cada um de nós. A dor e as lágrimas misturam-se à consolação. Aí a dor e as lágrimas de Jesus se misturam pela consolação, por realizar-se meu desejo, né? Então, a consolação que ele sente é por o Pai ter realizado o desejo de Jesus, né? Ter salvado todos nós, né? Através da primeira oferta dele, das lágrimas e sangue, a dor que ele sentiu na circuncisão. Ofertei ainda ao meu Pai, e pela consolação sentida ao derramar o sangue, pedi-lhe se dignasse experimentar semelhante consolação a todas as almas. Então, ele pede ao Pai para que essas consolações cheguem até as almas, que vertem sangue nas penitências, né? Até as almas que vertem sangue nas penitências, ou em desconto de suas culpas. Ou para aquelas almas que vertem sangue nas penitências, né? Ou em desconto de suas culpas. Ou mesmo em satisfação das culpas alheias, ou até mesmo pelas pessoas que se ofertam para Jesus, né? Que ofertam o sangue, a dor da circuncisão de Jesus para as almas, né? As culpas alheias. Meu pai atendeu-me, né? Aí o pai atende ele. Ainda nisto, e de fato vai realizando naqueles que se exercitam nesta prática. Ele vai realizando aquilo que ele prometeu a Jesus, ele vai realizando nas almas que exercitam essa prática, né? De penitência, bem pode testificá-lo quem experimenta seus efeitos. Então, bem pode testificar, bem pode dar testemunho quem experimenta os seus efeitos. Quando a faz verdadeiramente com o único motivo
de satisfazer a justiça divina, mas só tem efeito, a alma só sente esse efeito quando é para satisfazer, né, a justiça divina, e não por vaidade, né? A gente não pode fazer por vaidade, como na aula de hoje, né? A gente viu isso no vídeo de hoje, falando sobre a penitência, né? Sobre o jejum, sobre algo que a gente oferta para Deus, que tem que ser só por amor a Ele, mas que não pode ser por vaidade, para querer mostrar para as pessoas que a gente é melhor, colocando assim dessa maneira. E fins desegrados, né? Fins desegrados. O que são fins desegrados? É quando você faz para chamar atenção, né? Fins desegrados. Conforme fazem muitos, né? Ele fala que muitos fazem por esse motivo. Por esta razão, não experimentam o consolo que mereci com minhas súplicas ao Pai Eterno. Então, é por isso que muitas pessoas fazem penitências, jejuns, orações, né? Mas não tem esse consolo que Jesus pediu ao Pai, né? Que fosse derramado para as almas. Por quê? Porque está fazendo por vaidade, está fazendo para querer mostrar para a pessoa, para outra pessoa, né? Para querer chamar atenção. E ele não quer, ele quer que seja feito simplesmente por justiça divina, né? Por justiça divina e sem nenhuma vaidade. Então é muito importante a gente poder entender isso, que tudo que a gente faz, que a gente oferta, que a gente faz para Jesus tem que ser com fim único, né? Com fim único de não ter vaidade, de não ser para chamar atenção, né? Não, mas só para querer a justiça divina para salvar aquela alma, né? Para salvar a alma, as almas, que foi para isso que Jesus veio, né? E se a gente mergulhar na vida íntima, a gente vai poder entender isso. Como a gente entende isso também no livro do céu, que ele deixa claro que ele fez pelas criaturas. Ele não fez só para agradar o Pai. Primeiramente, ele faz para reparar o Pai pelas ofensas que as criaturas fazem, né? E na vida íntima a gente vê isso, a gente entende esses atos, a gente lê lentamente para que a gente possa entender, né? E venha clarear o nosso pensamento, né? Nosso entendimento dessa questão para nós. Em nome do Pai que me Amém, criou, do Filho que Fiat. me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da divina vontade para minha alma, dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Ânsia de derramar o sangue, né? Ficar com esse trecho. Passados alguns dias nesse modo de viver, sofrendo eu a cada hora fome, frio e mendicidade, desejava ainda, esposa minha, no meio de todos aqueles sofrimentos, derramar o sangue. Ofereci esse desejo a meu Pai eterno, rogava-lhe, aprovesse receber, nesse interim, o desejo e a ânsia que tinha de sofrer mais, para resgate daqueles que, devendo sofrer, para satisfazer a divina justiça por suas culpas, fogem do sofrimento o mais possível e vão à busca de delícias, quando em verdade deveriam andar à procura de penas. Oferecia-lhe ainda meu desejo também por aqueles que, sendo inocentes, buscam sofrimentos para imitar-me. Rogava meu Pai, disse-lhes virtude e graça para executar esse desejo, a fim de poder adquirir maior mérito junto dele e maior glória para si mesmos. O Pai ficou tudo e tudo me prometeu. Não, o Pai fitou tudo e tudo me prometeu, como de fato realizou e está realizando. Efetivamente, há muitas almas inocentes que se afligem, buscam penas e fluem mais no sofrimento. Amém.
Jesus aqui falando desse desejo que ele tem de sofrer cada vez mais para resgatar todos, né? Então ele tinha uma fome ou sede, podemos dizer assim, das almas. Então, para ele, quanto mais sofrimento, mais era o meio de salvar almas para Deus, de reparar para Deus. Então, ele sempre olhava para o Pai eterno e tudo aquilo que ele gostaria, os espaços que os homens deixaram, as lacunas, né, sem preencher com amor a Deus. Deus queria reparar em tudo, essa baixeza nossa, essa pequenez, esses vazios que nós não soubemos preencher, né, que enchemos de muitas coisas que não deveríamos. Então, em tudo, o Senhor queria, em seu próprio sofrimento, produzir uma forma de preencher essas lacunas, esses espaços que nós deixamos sem preencher com o amor de Deus. Então, no sofrimento do Senhor, a gente encontra essas mansões, né? Encontra essas casas, né, que o Senhor construiu. Por isso que ele fala que em mim há muitas moradas, né? Na minha casa há muitas moradas. Ele preencheu isso no sofrimento dele. E ele fez isso de uma forma muito heróica, né? De uma forma assim, além além, porque o Senhor fala, né, que no próprio ato do sofrimento de desde o ventre materno, aquilo ali já foi um sofrimento de expiação para toda a humanidade, mas por amor ao Pai, para dar muito mais para Deus, ele quis ir ao auge, né, do sofrimento. Ele não se poupou em nada, em nada. Sempre assim, aquele que faz sempre algo a mais pelo Pai, aquele que sempre faz algo a mais, aquele que sempre se oferta gratuitamente, sem, não é por ordem, sabe? É algo assim gratuito, muito espontâneo também, muito voluntário é a oferta dele. Então ele sempre aproveita tudo e sempre reza, vamos dizer assim, para as duas categorias de alma, daquelas almas que sabem aproveitar esse sofrimento, que para Deus dar força para elas suportar a, os momentos difíceis, para elas fazerem, né, pelos méritos de Jesus, elas conseguirem força no sofrimento delas, para que elas não desperdicem essa graça, mas que consigam efetivamente cumprir isso, e por aqueles que não fazem, por aqueles que fogem de qualquer ocasião de sofrimento, qualquer desconforto, qualquer tipo de coisas assim que não vai favorecer o corpo da pessoa, vamos dizer assim, a carne. E é uma oração assim que mexe muito comigo, né? Porque essa ânsia do Senhor de sofrer, né? Então eu vejo assim, nossa, é, como que é difícil matar essa morte que a gente tem que viver, de entender dessa forma o sofrimento, porque quando acontece as situações de sofrimento, vem muito aquela coisa do ego, daquela coisa do... Você se sente muito ferido, né, pela pessoa. Você fica muito revoltado com a situação, você fica com vontade de ir lá e falar, se defender diante de uma injustiça, diante de uma situação. Você fica muito assim, você pega a dor para você. E às vezes esse sofrimento é mais, esse querer falar é mais uma preocupação consigo, né, com si mesmo, do que com a glória de Deus. Aí eu fico pensando assim, será que a minha ânsia, qual que é a minha ânsia? Será que a minha ânsia está sendo pela glória de Deus? Ou a ânsia está sendo para defender o ego? Está sendo para defender a mim mesmo? Está sendo para mim não ser injustiçada? Eu estou tentando não ser injustiçada. Aí eu lembrei de uma oração agora em que é a curaça de São Patrício, né? Então, você vai fazendo a ladainha da humildade. Só que a ladainha da humildade é justamente para abrir a alma para o sofrimento, né, em Deus, porque lá fala, né, do desejo de ser defendido, livrai-me, Senhor. É daquela preocupação consigo mesmo, né? Ah, não, mas alguém tem que me defender, não posso ser injustiçado. Então você faz de tudo para você ser defendido na terra, para você ser reconhecido como alguma coisa, como alguém bom, né? Você tem muita necessidade de não ter a sua imagem manchada. Aí essa oração
ela é muito profunda, porque se você entende, trazendo para a divina vontade essa oração, você entende que é exatamente isso. Você está pedindo para o Senhor matar em você o desejo de ser defendido, né? Porque uma coisa é você defender Deus em você, outra coisa é você defender você. Então é o desejo de Ruth, eu procurar Ruth em mim e querer eu ser defendida, eu querer ser recompensada, eu ser amada, eu ser estimada, eu ser admirada. Aí que tá. Agora, quando você fala, né, para defender a glória de Deus em você, para defender a divina vontade em você, é diferente, totalmente diferente, é uma intenção pura, porque você está defendendo Deus em você que está sendo ofendido pelo julgamento do outro, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo que não aconteceu, mas só para um exemplo que me veio. Se eu estou aqui, de repente, meditando, eu estou na obediência, eu estou meditando porque não tem problema nenhum com meu esposo de estar meditando, entendeu? Fazendo isso no meu canto não tem problema. Aí, mas vamos supor que o meu esposo fica observando eu meditando. Aí eu falo um negócio lá, ele de Deus, falando assim que Deus quer morar em todos, Deus quer ser a divina vontade, né? Jesus, ele quer descansar em cada um, né? Fazer a gente reinar nele, né? Reinar com ele. Ele quer descansar, né? Ele não quer mais agir sozinho, ele não quer reinar sozinho. Aí vamos supor que o meu esposo escuta isso e por não entender, na ignorância dele, ele vai até mim e fala assim: você para de falar essas coisas aí. Você está ofendendo a Deus, né? Você tá dizendo que o homem tem que reinar, você está dizendo que Deus quer morar dentro de nós. Nós somos muito miseráveis, né? Isso, aquilo. Aí eu posso pegar para mim a dor ou defender Deus e entender que é uma dor dele. Por exemplo, eu posso virar e falar assim: não, você não entendeu. Você não está entendendo, né? É, Deus quer muito mais de nós. Nós somos filhos amados de Deus e a gente, né, ficou muito tempo cego porque viu tudo torto, né? Viu um Deus distante. Deus não quer isso. Nós somos imagem e semelhança dele. Então me fala, se nós somos a imagem e semelhança dele, então por quê? Por que que então a gente vive como se não fosse? Não é estranho isso, né? A gente tem tanto medo de Deus, que é nosso Pai, a gente reza o Pai Nosso. Aí eu explico tudo para ele, tudo um exemplo aqui, tudo que me vem. Mas assim, eu explico tudo para ele. Aí se ele fala, não, aí fica mais bravo ainda. Então, é o momento de defender Deus, né? Você fala assim, nossa, você tá blasfemando contra Deus. Eu falo assim, não fala isso não. Bata na sua boca 3 vezes. Não fala isso. Você não sabe o que você está falando. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô dando um exemplo, não precisa falar assim. Eu tô dando um exemplo. Ou a inspiração vem na hora, se acontecer, né? Mas eu tô dando um exemplo, é diferente. Agora, se ele vem e fala comigo e eu fico, mas você tá me magoando. Você tá me ofendendo. Né? Não fala assim comigo, não. Não, eu não gosto que você fale assim comigo. Aí eu tô pensando em mim, eu não gosto que você fale isso comigo. Tá vendo que eu tô buscando meu eu, né? Você está me ofendendo, você vai me deixar triste, você tá me magoando. Então eu tô me buscando ali, eu tô me defendendo, me protegendo, mas eu não estou mais preocupada. Aí que tá, por isso que tem que sair de si. Você tem que preocupar o seguinte: se o seu esposo entende algo errado, você precisa explicar para que ele não peque mesmo na ignorância dele, para que ele não fale algo que ele se arrependa depois. E você tem que, você na iluminação divina, dá consciência para ele que o jeito que ele está falando, ele está ofendendo a Deus. E ofendendo a Deus, ele está cometendo um erro. Entendeu? Porque a partir do momento que ele não sabe é uma coisa, mas a partir do momento que você fala e ele se exalta e ele fica obstinado, então você tem que ser firme e falar com ele. Você não pode, né, falar isso com Deus. Você é uma pessoa que serve a Deus. Você tem que pensar no que você está falando. Para e medita um pouco. Não tô dando exemplo, gente. Pode ser muito pior que isso. Estou dando uma situação simples só para explicar isso. Que é diferente você defender Deus, é diferente você defender a alma da pessoa, né? Eu estou defendendo a alma dele, no sentido de que
A sua alma está gritando dentro de você, ela quer Deus e você na sua humanidade, né, no seu olhar humano, na vontade humana, você está fazendo mal para sua alma, né? Então é diferente. Eu estou defendendo também a alma dele porque eu sei que a alma dele é de Deus. Então eu estou fazendo ele ver. Eu quero que ele veja as coisas de uma forma profunda, não para ele ser melhor para mim, mas para ele ser melhor para Deus. Esse é o sofrimento. E eu sofro também. Eu vou chorar depois, certamente. Eu vou chorar por causa da situação, mas eu vou chorar. Aí é que tá, não preocupada comigo, mas eu tenho que chorar preocupada no seguinte, preocupada que ele, você está me ofendendo também a mim, é no sentido de que eu sou imagem e semelhança de Deus, e de que Deus não quer que ele me trate mal, assim como Deus não quer que eu trate ele mal. Então eu sofro nessa dimensão, na dimensão de que Deus está sendo maltratado também quando você maltrata alguém. Você está maltratando Deus. Então é nesse sentido, entende? Deus tem que ser sempre o seu alvo, a sua visão, nunca você. Nunca pense na vantagem. Ah, não, eu quero que ele melhore comigo, então eu vou falar isso para ele se desculpar e melhorar comigo. Aí eu não estou preocupada com a alma dele, eu não estou amando ele de verdade, eu estou amando ele na dimensão humana, muito baixa. Mas não estou amando ele na divina vontade, não estou amando ele na dimensão do amor de Deus. Então, aí Jesus ensina a gente a ver as coisas na dimensão divina. Jesus ensina a gente a desejar o bem para o outro na dimensão divina. Jesus ensina a gente a rezar na dimensão divina. Jesus ensina a gente a entender o sofrimento também na dimensão divina. O sofrimento tudo para a glória de Deus. Ó, e as penas da nossa vida, né, como foi falado na meditação, as pessoas que nos trazem uma pena, um sofrimento, a gente vê nessa dimensão de que eles são soldados de justiça. Não sei se foi essa palavra, mas eles estão, essa justiça divina que está chegando. Meu Deus, que glória de Deus! Eu estou na terra ainda, a justiça divina já está batendo na porta da minha casa, querendo entrar para dar uma limpa na minha alma. Glória a Deus! Que bênção! Que bênção! É uma chuva de bênçãos. Deus está purificando, né? Pega a gente, leva para UTI, né? E faz uma limpo. Glória a Deus. Isso na terra ainda, né? Isso na terra, a gente tá vivendo um purgatório na terra. Se não tivesse esse sofrimento, não sei quem partilhou, eu acho que eu vi isso numa mensagem do grupo de oração que eu participo. A pessoa pôs, né? Se você se diz católico e não está passando por. Como é que é o católico? O católico, o cristão, né? O cristão que não passa por aflições nesse mundo pode não estar vivendo o cristianismo verdadeiro, algo do tipo, né? Porque o Jesus já falou: no mundo tereis aflições. E essas aflições, os sinais do sofrimento, é muito amor de Deus por nós. É muito amor, é doçura e amargura. Nossa vida tem que ser assim, doçura e amargura, doçura e amargura. Aí experimenta a doçura e viva aquilo ali. Você não precisa estar sempre falando como Jesus fala, o tempo todo oferecendo, vocalmente que eu falo. Mas no seu coração você já recebe com tanta alegria aquele momento de doçura. Divide aquele momento com a família, com Jesus, você cuidando da sua família, naquele momento que você recebe um abraço do seu filho, do seu esposo, que o seu esposo tem compra algo assim para você carinhoso, te dá um chocolate, por exemplo. É amor de Deus ser chegando até você. Ele te dá um chocolate, por exemplo, sabe? Aí o seu esposo faz um agrado para você, prepara a refeição para você. É um carinho de Deus, tá vendo? E o seu filho te dá um beijo, né? Te dá um abraço, né? Um momento de sorriso ali, a família rindo, contando história, rindo um com o outro. São momentos de doçuras para a gente viver, sempre pensando assim, ó, eu tô vivendo esse momento aqui, sentada no meu sofá, com os meus e sorrindo, porque um Deus muito amoroso me proporcionou, pela vida dele, a graça de eu viver essa alegria hoje. E você vive aquilo intensamente, sem se prender no sentido, eu só quero ser assim, quero que minha vida seja só riso, não. Você vive intensamente aquele momento, inteira naquele momento, inteira, porque Jesus quer a gente inteira naquele momento. Você não fica assim, mas eu tô rindo, ai Jesus, eu tô rindo, o Senhor sofre, né? Não tá certo. Não, aí você tá perdendo o momento que você tá bem, só de você pensar em Jesus no sentido assim, não, Jesus é tanto amor, o Senhor sofreu tanto
por nós, para a gente hoje poder estar aqui rindo e brincando, né? Em família, tendo um momento de almoço, de confraternização. É por causa de tanto sofrimento, tanta batalha, tanta luta. Que alegria, obrigada, Senhor. Você agradece. Isso também é uma forma de você estar lá, ó, pegando a cada gotinha de sangue de Jesus, não deixando cair por terra. Você está dizendo obrigada, 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 obrigada. Aí vem a dor. Alguém está muito doente. Alguém te maltrata e te faz passar por tanta coisa. Aí você lembra, Jesus também passou por isso. Aí você segura firme na mão de Jesus e sofre junto com ele. Sofre com ele. Aquele momento você fala também, obrigada, 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 obrigada. Você se inteira naquele sofrimento, você não vê com olhar baixo, que é o baixo assim, aborrecimento, você ficar nervoso, ansioso, agitado, ficar emburrado, não querer sofrer, né? Ah, não, ninguém merece, né? Essas coisas acabam tirando, né? A graça de Deus é derramada, mas aí você pega o balde que ele derramou em você e você pega o balde e vira ele em torno. Entendeu? A gente não pode fazer isso. A gente não pode ser um cálice virado. Eu tô vendo isso agora na minha imaginação aqui, um cálice que vira. Recebe ali o sangue, recebe a graça e se derrama, se entona. E faz questão de virar assim, eu não quero não. Não dou conta não. Não. Ai, como é que o Senhor vai confiar na gente? Desse jeito. Nossa, isso fala tanto comigo, gente. Tanto. Oxalá, meu Deus, oxalá viver sempre assim, nessa dimensão. Principalmente no momento que acontece, sabe? A situação, respirar fundo. Se você não, se na hora, se você é como eu, que na hora que vê um sofrimento você não entende naquela dimensão toda, te pega de surpresa. Respirar fundo, Jesus. Respirar fundo, Jesus. 3 vezes. Respirar fundo, Jesus. Antes de falar qualquer besteira que possa se arrepender depois, né? É um ensinamento para mim. Eu tô falando e tô vendo Jesus falando através de mim, falando comigo, né? Isso. Eu quero isso de você, Ruth. Quero que você se torne uma alma inocente. Né? Enquanto tem muitos que estão aí jogando fora meu sangue, eu preciso das almas inocentes. As almas inocentes, elas não reclamam. Elas recebem as doçuras e amarguras que eu mando. E sabe aproveitá-las sempre para o bem dos outros, sempre para o bem das almas. Então, sempre satisfeita, sempre satisfeita. As almas inocentes são generosas, as almas inocentes, elas sempre vê no sofrimento uma possibilidade de imitar Jesus. Na alegria também é um momento de imitar Jesus. Porque às vezes a gente vê Jesus só no sofrimento, né? Não, a alegria é uma forma de imitar Jesus. Jesus ria muito. Jesus ria muito, tinha momentos assim com os discípulos de muita risada, ele brincava com as crianças, né? Ele ficava muito feliz lá na casa de Lázaro, de Marta, Maria. Então, tipo assim, Jesus, ele sorria, né? Jesus teve momentos maravilhosos com a sua família, era doçura e amargura, doçura e amargura. Quando Jesus amamentava em Nossa Senhora, era muita doçura, muita felicidade. Vinha amargura também, claro. Mas isso também é acompanhado de doçura. Essa é a vida de Jesus. Então você recebe tudo como vindo de Deus. E feliz da vida por estar participando com Ele. A inocência é isso. Você não tem nenhuma culpa em você. Você não tem por que ficar buscando nada em você. Não tem. Não tem nem como ficar falando, eu sou indigno, eu sou indigno. Não que a gente seja alguma coisa, mas você é aquele homem inocente. Você recebe o que ele dá. Tá bom? Recebe. E busca imitar. Busca imitar ele. Busca aproveitar ao máximo tudo que ele manda. Não é? Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome Amém, do Pai filho? que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade.
O estudo na semana 10, a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Graças para o ministro. Nossa, achei tão bacana esse pedacinho que a Santa Ágreda conta. Olha aqui como é que ela fala. Jesus falando. Olhei depois com um olhar amoroso o ministro que me circuncidou e roguei a meu pai que ele o remunerasse, embora tenha sido ação tão dolorosa para mim. Meu pai favoreceu-o com graça abundante, iluminou-lhe a mente com uma luz superior, e embora não o conhecesse então inteiramente o mistério, sentiu os efeitos divinos em sua alma e a seu tempo foi escriba de minha lei. Pedi ainda ao Pai se dignasse comunicar sentimentos semelhantes a todos os meus irmãos, isto é, que considerassem as criaturas que lhes causam dores e sofrimentos não como causa primária de seus males, mas como ministros da justiça divina. Olha que bacana. Olha como que Jesus nos ensina aqui. Ele pequenininho, quando foi circuncidado, né? Ele rogou ao Pai do céu pelo ministro, pelo aquele que foi lá e cortou, né? E causou aquela dor, né? Aquela dor nele, sangrou, doeu, né? E ele ainda pediu por ele. Então, ele está falando aqui, ensinando para a gente que quando as pessoas nos maltratam ou nos fazem alguma coisa má, nós não temos que ficar com raiva da pessoa ou tramar logo já uma vingança contra aquela pessoa, fazer o mal, pensar o mal daquela pessoa. Não, nós temos que ter aquela pessoa como se fosse um ministro de Deus ou um ministro de Deus para nos para o ministro da Justiça Divina que ele põe aqui, né? Como um ministro da Justiça Divina, quer dizer, a Justiça Divina chegando até nós através daquela pessoa que nos fez sofrer, que nos, né, nos que trouxe algum sofrimento para nós. Então, se a gente pensar assim, com muito carinho, com muito cuidado, né, nas pessoas que nos trazem sofrimentos, o que é mais difícil, que é dentro da nossa própria casa, né? Nós convivemos com as nossas maiores cruzes, né? São os nossos familiares. Então, não podemos recusar essa cruz, nós temos que amar essa cruz e tentar ajudar. Porque se essa cruz está ali, né? Se esse ministro de Deus está ali, né? É porque precisamos aprender alguma coisa que nos está sendo ensinada, né? Alguma coisa Deus está tirando dali de muito proveito para a nossa vida espiritual. Então, nós temos que tentar ajudar da melhor forma possível. Se é um marido alcoólatra, né? É terrível, mas acontece que, né, sempre em oração por ele e sempre quando ele tiver, né, são, né, porque quando está alcoolizado não adianta falar nada, mas quando ele está são, levar para ele o amor de Deus, a palavra de Deus, o perdão. Eu conheci um caso, gente, até assim, era amigo da minha mãe. Então o marido, assim, ele bebia demais, bebia muito, chegava tonto e era aquela, brigava, quebrava as coisas dentro de casa e tudo. E era gente de condição financeira boa, ótima, não era qualquer um, não. Aí, tá, e a esposa sempre mal-humorada, né, com aquilo, com aquela situação, sempre insatisfeita, carrancuda, né, e aí um dia lá, ela, não sei, deve ter conhecido o amor de Deus, eu não lembro muito bem do caso, eu era pequena. Eu só sei que um dia lá, essa mulher resolveu mudar a conduta dela. Eu não sei se ela recebeu um conselho de um padre, ou alguém que aconselhou ela. Eu só sei que ela mudou a conduta dela. Quando ele chegou bêbado, como sempre, né, em vez dela atacar ele e brigar e xingar, ela recebeu ele com todo carinho, colocou ele na banheira, que naquela época existia banheira nas casas, né? Pôs ele na banheira, deu um banho nele quente, fez um café forte, sabe? E deitou ele na cama e ficou ali em oração com ele e tudo.
esse moço, depois desse fato, ele foi largando a bebida. Vocês não acreditam nisso? Ele largou, completamente depois ele largou. Eu não sei se foi aos poucos, mas foi depois dessa mudança dela que teve a mudança nele. Porque às vezes a gente, você tá vendo o erro no outro, tá vendo? Claro, o outro tá fazendo errado. Mas acontece que você não pode ser o juiz daquele outro, porque juiz é só Deus. Então, o que que você pode fazer? Tentar ajudar o outro a sair daquele erro, porque se ele está errando é porque ele não está enxergando. Ele precisa de luz para enxergar, né? A gente precisa de ser essa luz para ajudar a pessoa a enxergar onde que está o erro dela e para ela conseguir mudar. Mas aí é isso, essa mudança vem da gente, nós que temos que fazer isso, né? Porque nós vamos ir igual essa senhora fez, né? Ela foi contra a vontade dela, porque a vontade dela era espizinhar ele, acabar com ele, né? Mas ela resolveu mudar de atitude, que acho que ela já estava cansada das brigas e que nada resolvia, né? E o dia que ela mudou de atitude, ele também mudou, né? Então, assim, esse aí é um fato real. É antigo, tem muitos anos isso, mas é um fato real que aconteceu. Então, assim, a gente tem que estar sempre assim, olhando, né, por esse lado, não como um algoz, né, como um juiz para a pessoa e julgando, né? Não, você tem que olhar para a pessoa com amor, né? Porque o amor de Jesus é o que cura, né? É o amor, como Jesus fala, né? É o amor que cura. E ele curou os algozes dele, ele curou aqueles. Nossa, gente, depois que a pessoa te chuta, te dá pontapé, te quebra os ossos, né? Não quebrou os ossos dele, mas esticou tanto os membros dele que desconjuntou os ossos, tirou do lugar, né? Olha a dor, que horror. E mesmo assim, ele olhar com amor, gente, ele não teve nenhum momento que ele teve raiva ou falou, pai, né? Manda um raio aqui que parta essa cabeça desse povo aqui, dessa ruindade desse povo. Não, ele pediu foi perdão, eles não sabem o que fazem. Não, não sabem mesmo, não sabemos mesmo, somos todos cegos. Nós vivemos num mundo onde, que apesar que tem a luz do sol, né, fisicamente a gente está na claridade, mas espiritualmente nós estamos no breu, no breu. Eu já digo que os 3 dias de trevas, que eu não sei se vai haver, que o povo fala tanto, mas eu sempre acreditei que nós já estamos vivendo no breu. Nós não conseguimos ver um palmo à frente do nosso nariz. Nós não temos essa condição. Então, a gente precisa de luz. A luz vem o quê? Através de uma pessoa de Deus que vem e te ilumina. E nós que estamos vivendo na divina vontade, temos que ter consciência que somos hoje luz que vai iluminar os irmãos, vai iluminar aquele filho, aquela filha, aquele genro que está na droga, vai iluminar aquele sobrinho, aquele neto que está na homossexualidade. Mas não é como a Aline falou naquele vídeo que eu amei, né? Um vídeo aí que ela falou, que eu já não lembro mais qual que foi, que ela falou que não é sair e falar assim, não, não quero ser mais aqui, você não tem jeito com você. Não, peraí, vem cá. Eu vou te ajudar. Você quer? Eu vou te ajudar. Vamos sair dessa vida? Vamos esforçar, fazer o possível? Eu tô aqui do teu lado. O que você precisar, tô aqui, né? Não sei, uma maneira Deus te dá a luz, né? Não tem assim uma receitinha, né? Não tem nada pronto assim, mas Deus te dá a luz para que você possa ajudar. Basta a sua boa vontade de querer ser luz na vida dos irmãos. Então, continuando aqui. O Pai tudo me prometeu e de fato executa-o e age deste modo. No entanto, as almas obcecadas pela paixão e vencidas pelo amor próprio não se abrem, para que semelhantes inspirações lhe causem a impressão que causariam, se despojadas do amor próprio, se entregassem inteiramente às mãos de Deus,
Se expulsassem as trevas da paixão dos sentidos, as luzes da graça divina teriam efeito. Quando a graça e as luzes divinas não produzem efeito nas almas, tudo isso procede das imperfeições nas quais a alma está embaraçada. Não quer dizer que meu Pai não dê a cada um graça e luzes para poder fazer e agir assim como lhe ensinei, mas máxime nesta questão de orar por aqueles que lhes dão motivo de ocasião de sofrimento, o que tantas vezes pratiquei e ensinei a meus irmãos no próprio ato de minha circuncisão. Então, Jesus, eu continuo dizendo isso, né? Que nós devemos estar sempre em oração por aqueles que nos fazem mal, nos prejudicam, né? Foi no começo da pandemia, em março do ano de 2020, né? Março, né? Então, quando foi em abril, quer dizer, um mês depois, a, a polícia, a justiça, não sei, resolveu de soltar os presos, né, que por causa do Covid, que estava aquela época, muita confusão, ninguém sabia nada, era, nossa, muito desespero. O que que eles fizeram? Soltaram, puseram tornozeleira e soltaram os bandidos, né? Aí, o que que acontece? Um desses, de tornozeleira, pulou o muro da casa da minha tia, lá no bairro Novo Progresso, e assassinou a minha tia com um saco plástico, amarrou na boca com o nariz dela, sufocou ela. Ela já era uma idosa de 72 anos, estrupou a filha, que é minha prima, que tem um tanto de problema psicológico, muitos problemas psicológicos. Ela é, assim, uma pessoa incapaz. Ela é incapaz mesmo. Ela estava com 40 e poucos anos, mas é considerada incapaz, porque ela não tem raciocínio nenhum. Estrupou a menina e só não matou ela porque ela desmaiou. Aí mexeu na casa toda, revirou, jogou tudo para cima e tal, foram embora. Assim, foi um susto tão grande que nós passamos. Sabe, a pandemia já era um horror tão grande. Era muito medo, a gente sentindo muito medo de tudo. Ainda acontece uma coisa dessa. E o que que nós fizemos, a minha família? O que a gente fez? Começou, eu não sei se já prenderam esse rapaz de volta, eu não sei, porque assim fica a cargo da justiça, da polícia, a gente não fica sabendo de nada. Mas eu só sei que a gente rezou muito para esse rapaz, muito, 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 para que ele caísse na realidade como é que é, da ação que ele fez, do mal que ele causou, né? Então, ninguém aqui na minha família, ninguém, nenhuma vez alguém falou assim que vá para o inferno, né? Que tem que matar um cara desse. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, ninguém. E a minha família não é só de católico, não, viu, gente? Então, por isso que eu acho também que Jesus, assim, ele tem uma história para cada um. Ele ama cada um. Minha família tem espíritas, minha família tem ateus, minha família não é só católico, não. E ninguém, todos foram unânimes o sofrimento foi muito, nossa, foi muito grande. Todo mundo ficou muito abatido, muito, muito, muito abatido, muito tempo. Mas era, sem a vontade de Deus, um sofrimento que nós tínhamos que passar por ele, né? Hoje essa minha prima está na casa de um tio que tem condição financeira melhor, que teve um lugar, né, para vendeu a casa lá, né, onde que elas moravam e reformou lá na casa dele, ela tem lá direitinho as coisas para ela, tratamento e tudo. Então tá bem amparada, né? Mas assim, eu digo assim, porque é essa a ação do cristão, não vou dizer o católico, porque como eu disse, não é só católico.
do cristão, daquele que ama Jesus, né? É viver assim, amando o próximo, né? Mesmo aquele mais terrível, terrível, que causa males horríveis, mas nós temos que rezar por eles. Esses dias agora foi dia de Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, a história dela é linda, é maravilhosa. O Alessandro, né, entrou na casa dela e esfaqueou ela, né, porque ele queria estrupá-la e ela não deixou, não deixou, porque não, aquilo não era vontade de Deus, ela não aceitava, ela era toda de Deus. E aí ele, muito afoito, né, cheio de hormônios, né, de desejos, ele foi e deu 14 facadas, acho, né. E ela ali perdoou ele, agonizando naquela hora, perdoou ele. Ele cumpriu 30 anos de prisão e ele foi na beatificação dela, foi Papa Paulo, não, como é que é? João 23, eu acho. Eu não sei, Papa Pio XII, eu não sei direito agora para falar assim. Mas eu só sei que esse Alessandro foi na canonização da Santa Maria Gorete, ao lado da mãe, que a mãe também perdoou ele. E, e depois ele foi na beatificação, e depois ele foi quando ela se tornou santa, né? Ela se tornou beata, né? E depois ela se tornou santa, Santa Maria Gorete. E ele estava lá na Praça São Pedro, né? Depois de alguns anos, ele veio a falecer. Deixou uma carta lindíssima, falando, exortando os jovens, né? Que estão no mesmo caminho que ele esteve, né? Para não fazerem essas coisas, sair dessa vida. Ele ficou completamente convertido. Então, aqui, ó, falam assim que o povo fala, né, que bandido bom é bandido morto. Olha, se tivesse matado o Alessandro. Por isso que não pode ter pena de morte. Não pode, gente. É filho de Deus, é uma pessoa que pode ser convertida, é a alma que pode ser ganha, né? Bom, eu acho que eu já falei demais, vou encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, né, nosso dia. Fiquem Em com nome do Deus. Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. amém. Passado alguns dias deste modo de viver, sofrendo eu a cada fome, frio e mendicidade, desejava ainda a esposa minha, no meio de todos aqueles sofrimentos, derramar o sangue. Oferecia este desejo ao meu Pai eterno, rogava-lhe aprovesse receber, neste interim, o desejo e a ânsia que tinha de sofrer mais, para resgate daqueles que, devendo sofrer para satisfazer a divina justiça por suas culpas, fogem do sofrimento o mais possível e vão à busca de delícias, quando em verdade deveriam andar à procura de penas. Ofereci-lhe ainda meu desejo também por aqueles que, sendo inocentes, buscam sofrimentos para imitar-me. E rogava meu Pai desse-lhes virtude e graça para executarem este desejo, a fim de poderem adquirir maior mérito junto dele e maior glória para si mesmos. O Pai O Pai aceitou tudo e tudo me prometeu, como de fato realizou e está realizando. Efetivamente, há muitas almas inocentes que se afligem, buscam penas e fruem mais no sofrimento do que os pecadores nas delícias. O Pai concede-lhes graça particular, em virtude de minha súplica e de sua promessa. Essa parte do sofrimento, eu sempre estou pensando assim no sofrimento, meditando sobre o sofrimento, a dor, né? Que a nossa humanidade sempre está, o natural, né, do ser humano, a humanidade, a carne, foge da dor, foge da dor, foge da dor e busca as delícias, os prazeres. Só que é a dor que cancela a culpa. E aí o pecador que devia sofrer, aceitar o sofrimento, na verdade, ter ânsia pelo sofrimento,
para satisfazer a justiça divina e salvar sua alma, não quer sofrer. Ele não aceita a cruz. E aí Jesus sofre no lugar. Jesus sofreu todo segundo da vida dele que ele pudesse sofrer, que ele tivesse a chance de sofrer. Ele pedia para o Pai, rogava-lhe que essa ânsia que ele tinha de sofrer, queria sofrer mais, pedia mais dor para satisfazer a justiça. A justiça foi plenamente satisfeita pelo sofrimento dele. E aí ele ainda rogou ao Pai que desse virtude, desse graça para quem tivesse o desejo de imitar ele, de querer sofrer, mesmo sendo inocente, não tendo mais culpa, não tendo mais pecado, quisesse sofrer, né, participar da redenção. Então, se hoje a gente consegue falar com Deus, eu aceito o sofrimento e ainda fique em paz no meio do sofrimento, feliz porque está com Jesus, sofrendo junto com Ele, é por causa dessa graça particular que Jesus pediu para o Pai. E olha como é maravilhoso que as almas inocentes que se afligem, que buscam pena, que aceitam as penas que Deus manda, elas fruem mais no sofrimento do que os pecadores nas delícias. É incrível. Então, assim, o mundo, o ser humano vive em busca de prazer. Vive em busca de prazer. E aí foge do sofrimento e busca as satisfações do mundo, a bebida, a comida, a tudo, né, que o mundo oferece, filme, não sei o que, diversão e festa, embriaguez e droga e sexualidade, um monte de coisa, os vícios, né, tentando buscar prazer nessas coisas. E aí o inocente que sofre, e aí esses que buscam isso, não são felizes, não são felizes, plenamente felizes, satisfeitos, às vezes naquele momento, ali daquela euforia, a pessoa está feliz, mas depois vem um remorso, vem uma culpa, vem sendo que o justo que sofre fica feliz em paz por causa dessa graça que Jesus pediu, tudo por causa dele, tudo devemos a ele, tudo. Esse consolo que a alma recebe quando está sofrendo. Eu tô lembrando aqui o dia que teve um dia que eu trabalhei muito em casa. Nossa, eu trabalhei demais. Eu fiquei muito cansada. Dia da mudança de casa. Eu carreguei tanta caixa, mas tanta caixa pesada. E a mudança lá no prédio ela tem uma norma que não pode descer até o menos o andar direto, que é a garagem. Tem que descer, quando é mudança, tem que descer por uma rampa e subir pela rampa. A rampa é altíssima, a rampa que passa o carro. E eu ajudei a carregar as caixas. E eu subi e desci várias vezes essa rampa com as caixas pesadas. E depois chegou aqui, eu fiquei fazendo faxina. A gente arrumou praticamente tudo em 2 dias. E no final do dia, e eu só falando, Senhor, é para o Senhor essa dor que eu estou sofrendo. Te ofereço tudo. Eu vou fazer e vou fazer com muito amor tudo que eu estou fazendo. Carregando essas caixas, carregando esse peso. Não me importo. Eu quero sofrer essa dor. Eu quero sofrer. Vou te imitar. No final do dia, eu estava morta, assim. Meu corpo estava todo dolorido. Eu estava sentindo muita dor nas costas. Mas eu dormi no colo de Deus. Meu Deus, que nossa, que delícia, meu Deus do céu, que delícia, que consolo que eu recebi nessa noite. Eu dormi igual um anjo, mas assim, parece que na hora que eu deitei, assim, o Espírito Santo, é que eu lembrei que tem um livro que eu li que Jesus fala assim: à noite, de manhã você te entrega para o Pai, depois da missa você se entrega para o Filho e, e à noite você se entrega para o Espírito Santo, que é o amor. Aí ele vem te consolar, o Espírito Consolador. Parece que ele passou uma anestesia no meu corpo. Eu não sentia mais dor nenhuma. Eu sentia meu corpo assim
tão leve, por causa dessa graça que Jesus pediu, rogou ao Pai. Aí ele continua, desejando eu sofrer ainda mais, apresentava-me cada instante à ocasião, porque via minha dileta mãe em tanta pobreza e seu esposo José tão aflito, por causa dos grandes sofrimentos meus e os de minha mãe. Sentia ainda grande pena ao ver essas duas almas inocentes tão angustiadas por minha causa. Consolava-as com a serenidade do meu rosto e com outros atos amorosos, demonstrando-lhes o amor que lhes tinha, comunicando assim a seus corações uma doçura do paraíso por minha amável presença e pelos afetos para com eles. Rogava ao Pai se dignasse, em virtude de minha condescendência, consolar e acariciar todas as almas que sofreriam por meu amor. Justamente isso que aconteceu. Consolou, Deus me consolou, me acariciou, eu fiquei plenamente consolada, eu não senti mais dor nenhuma. E eu fiquei o dia inteiro trabalhando desse jeito, feliz da vida. Uma felicidade tão grande, uma felicidade divina, uma alegria divina. Nunca eu já vivi uma vida de pecado, de vício, essa vida aqui do pecador que procura as delícias. Nunca experimentei uma felicidade, uma alegria, um consolo, não tem nem comparação, uma satisfação igual a que Deus proporciona para a alma. Não existe, não tem comparação. Não tem. Toda vez quando eu vivia nessa vida de vício, eu não era feliz. Não era. Eu estava sorrindo, às vezes por fora, sorrindo nas festas, na farra, mas meu coração por dentro estava infeliz, procurando alguma coisa, um vazio, esse vazio que só Deus preenche. Eu sei muito bem o que é isso, viver no pecado e viver sofrendo por Deus. Eu sei exatamente, porque eu já vivi as duas coisas. E é exatamente igualzinho Jesus está falando aqui. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.